Nesse sentido, então nós pensamos assim: a transformação dos ambientes, a transformação ambiental que ocorre no planeta, ela tem uma característica de transformação natural, que a própria natureza faz ao longo de milhares de anos, certo? Mas ela também é uma transformação que parte da ação humana. Então é uma dinâmica. Essa dinâmica que, desde o início da aula, vem sendo falada. A dinâmica da relação de nossa, enquanto sociedade, e do meio ambiente. Pois bem, olha só. Os ambientes vão se formando ao longo de milhares de anos, conforme vão sendo modificados os solos e as rochas que os sustentam. Essas modificações dependem das variações de temperaturas durante o ano, das chuvas, dos ventos e da ação dos seres vivos ali presentes, certo? Então, olha só, as transformações que a natureza faz dependem de diversos elementos. Entre esses elementos está as ações dos seres vivos presentes na região. Vamos já falar dessa ação. Vamos pensar as demais ações primeiro? Quando a gente pensa lá, olha só, variações de temperatura durante o ano. Cada local do planeta Terra possui, nós sabemos disso, né? De forma empírica, ou seja, de forma de experiência mesmo. Pensa aí você na região que você mora, no estado que você mora, na cidade que você mora. Dependendo do local que você mora, você vai ter uma experiência com a variação de temperatura, certo? Mas, via de regra, nós temos o inverno e o verão, por exemplo, que são bem distintos. Em algumas regiões, por exemplo, quanto mais próximo da linha do Equador, quanto mais próximo, né, digamos assim, do meio do planeta, que é a linha do Equador, maiores são as temperaturas, ou seja, mais quente é. Isso tem uma explicação. A explicação é que essas regiões, a região do Equador, é a região que mais recebe luz solar durante todo o ano, certo? Então, olha só, compreender que algumas regiões recebem mais luz solar do que outra, me faz também compreender o porquê que algumas regiões têm temperaturas mais frias, outras têm temperaturas mais quentes, certo? Compreender, por exemplo, a interferência dos ventos, né, do quanto venta, a direção que venta, das massas de ar sobre determinada região, me permite compreender por que chove mais, por que chove menos em determinada época do ano, por que tem regiões que não chove ou de constante seca, por exemplo, certo? E como que isso afeta a ocupação daquele espaço. Então, as modificações que ocorrem de forma natural me permite compreender como que o ser humano vai ou não se localizar ou agir naquele espaço. Ao mesmo tempo, o ser humano, ao identificar, né, os recursos naturais de determinada região, seja eles o minério de ferro, seja eles o ouro, a prata, seja eles o sal, seja eles a questão da fertilidade da terra em si, né? Os recursos que aquele local traz, quando ele reconhece esses recursos e reconhece a importância desses recursos para a sua existência enquanto ser humano, ele vai pensar uma forma de explorar esses recursos e, obviamente, né, na lógica da nossa sociedade capitalista, transformar isso em recursos econômicos, certo? Então, as ações dos seres vivos naquele local vai determinar, por exemplo, se o ambiente será transformado, se os recursos naturais serão explorados e de que forma serão explorados, certo? Lembrando que, enquanto recurso natural, eles não são
infinitos. Os recursos naturais são limitados, certo? Por quê? Entre outros fatores, porque o tempo de formação desses recursos, ou seja, desses minérios, da fertilidade do solo, né, daquilo que compõe a fertilidade do solo, das próprias correntezas de água potável, por exemplo. Todo o processo de formação dos recursos naturais levam milhares de anos. E nós, seres humanos, não temos milhares de anos para viver. Enquanto a sociedade do tempo presente, por exemplo, nós vamos viver aí o quê? 80, 90 anos, com sorte 100? Então, nesse quase um século, nós transformamos a natureza, nós modificamos a forma de viver, nós desenvolvemos grandes aparelhos tecnológicos, instrumentos que facilitam a nossa vida. E vamos pensar, quanto recurso natural foi extraído do planeta para termos, na velocidade que temos, as transformações que temos. Professor Murilo, me perdi no segundo temos. Então vamos lá. Se nós pegarmos, por exemplo, as últimas 2 décadas, vamos pensar o avanço tecnológico em termos de aparelho, como, por exemplo, o aparelho celular de telecomunicação. Quantos celulares surgiram, quantos modelos, quantas fábricas, quantos aparelhos foram colocados no mercado, quantos aparelhos foram descartados. Por cima, para nós pensarmos aí quantos recursos naturais foram extraídos para produzir esses aparelhos, muitos deles que hoje nem são mais utilizados. Pensando ainda essa questão do aparelho celular, só para continuar, quantos de nós sabemos qual destino dar ao aparelho que não funciona mais? Será que o aparelho seu que não funciona mais está na gaveta? Você deu para a criança brincar? O que aconteceu com esse aparelho? Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, a aceleração nas inovações técnicas e tecnológicas, que são essenciais à nossa existência hoje, nós basicamente não pensamos um mundo sem isso. Olha a vantagem que a tecnologia nos trouxe. Se não fosse a tecnologia, você não estaria tendo essa aula aqui. Eu não estaria dando essa aula para você, certo? Então, não é pensar a tecnologia e a exploração dos recursos naturais como algo apenas ruim, porque extraímos os recursos naturais e esses recursos naturais são escassos e que em algum momento esses recursos já não estarão disponíveis. Mas é pensarmos de que forma podemos manter o desenvolvimento da sociedade sem prejudicar o ambiente, ou seja, mantendo o meio ambiente de uma forma que nós, nossos filhos, nossos netos, a nossa espécie humana possa permanecer vivendo, se desenvolvendo enquanto sociedade, inventando novas técnicas e tecnologias, sem que nós causemos tantos danos ao meio ambiente, como poluição, como aquecimento global, como escassez de recursos naturais, como a extinção de fauna e flora. O que é a extinção de fauna e flora, né? Ora, quando a gente pensa no processo lá do desmatamento, nós estamos acabando com um determinado ecossistema. Vamos pensar a Mata Atlântica, o quanto da Mata Atlântica que já foi destruída, que se perdeu, quando nós pensamos, por exemplo, e aqui eu vou tomar a liberdade de voltar no mapa lá da ocupação, quando nós pensamos, por exemplo, que a Mata Atlântica, o seu local natural é a maior parte do litoral brasileiro, e a maior parte do litoral brasileiro hoje são grandes centros urbanos, com rodovias,
com estradas, asfalto, grandes arranha-céus, indústrias e assim por diante. Não é? Cadê a Mata Atlântica nesses espaços? Certo? Então, quando nós pensamos, por exemplo, essa situação, o ser humano transformou e muito o litoral brasileiro. E é por isso que o capítulo 7, uma das razões que o capítulo 7 traz para você pensar essa ocupação do espaço a partir do litoral brasileiro. Né? Então, quando nós caminhamos das transformações naturais que ocorrem no planeta, né, e nas ações dos seres humanos que interferem nisso, nós vamos pensar então as transformações a partir da ação humana. Olha só. As alterações provocadas pela ação humana podem causar efeitos negativos sobre o ambiente e sobre o conjunto de relações existente entre os animais, as plantas, o solo, o ar e as águas, prejudicando também a qualidade de vida das pessoas e interferindo no modo de vida e nas relações e vínculos das pessoas com o ambiente e com o lugar. Vamos pegar essa primeira frase aqui, esse primeiro ponto final para a gente pensar. Olha só. Toda alteração que nós provocamos no meio ambiente pode causar, não significa que sempre será, porque depende de como nos relacionamos com esse meio, certo? Pode causar efeitos negativos sobre o ambiente. E ao causar efeito negativo sobre o ambiente, pode causar também efeitos negativos sobre o conjunto das relações nesse ambiente. E quando eu penso as relações nesse ambiente, eu estou falando das relações naturais, que ocorrem na própria natureza, e da nossa relação enquanto sociedade com essa natureza. Então, olha só, a extinção de animais, a extinção de plantas, fauna e flora, eu acabei de citar isso para vocês, né? A degradação do solo, ou seja, o solo perder a sua fertilidade, o ar com a questão da poluição, as águas com a própria poluição ou a escassez de águas. Como, por exemplo, vamos lá, se o ser humano interfere, por exemplo, numa nascente de rios, certo? Se ele transforma a região de uma nascente, se ele acaba diminuindo a mata ciliar, né, a mata ali na beira dos rios, o que acontece com tudo isso? Isso vai, ao longo do tempo, degradando a nascente, diminuindo a nascente, matando a nascente, até que a nascente morre e você não tem mais da onde nasce o rio. Fora isso, né, essa degradação lenta também causa poluição ao rio. O assoreamento de rios, por exemplo, com o quê? Com o solo que vai perdendo força e vai se degradando, e as águas do rio vão levando esses pedaços de solo que se degradam na sua margem pelo rio afora, e vai se consolidando embaixo, né, no fundo do rio, assoreando ele, fazendo o assoreamento, ou seja, né, vai acumulando aqueles fragmentos ali, até um ponto que o rio já não tem mais tanta água assim no seu leito, certo? E olha só, tudo isso prejudica também a nossa qualidade de vida, porque se eu não tenho água potável, se eu não tenho um ar limpo, se o ar está poluído, né? Isso afeta o clima, isso afeta a temperatura, isso afeta a quantidade de chuvas. E isso tudo vai prejudicando o ambiente em que eu, enquanto sociedade, eu, enquanto membro dessa sociedade, nós vivemos, causando aí doenças e assim por diante, e, é claro, esgotando os nossos recursos naturais, certo? Então, pensar de que forma a nossa alteração da natureza, a nossa exploração de recursos naturais, possa ser menos maléfica, ou seja, menos negativa para o próprio ambiente,
é também pensar uma melhor forma de vivermos, de prolongarmos e de melhorarmos a nossa qualidade de vida. É por isso que hoje se fala tanto em sustentabilidade, certo? Ou desenvolvimento sustentável. É não deixar de se desenvolver economicamente, é não deixar de produzir riqueza extraindo os recursos naturais, porém, pensando uma forma de que esses recursos possam se manter, né, permanecer, para que o planeta Terra possa permanecer, para que o ambiente, né, o meio ambiente possa permanecer existindo com a qualidade que nós temos em termos de fauna, flora, clima, né? Até porque toda alteração no meio ambiente, toda alteração no planeta altera também a nossa condição de vida, certo? E por último, esse efeito negativo sobre o ambiente, sobre a qualidade de vida, resulta das alterações humanas, é também conhecida como impacto ambiental. O impacto ambiental que nós, seres humanos, causamos na natureza, certo?